especialistas indicarem uma odd imperdível. Naturalmente, ela não foi batida. 17 milhões de aparelhos conectados no duelo entre Brasil e Haiti, na maior live da história, que já conta com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Durante a pausa para hidratação, a publi de Bet traz à tela o turbinaço, uma odd de 1,60 para 2,35, para que o Brasil marcasse 2 ou mais gols na segunda etapa. Com 3-0 no placar, no primeiro tempo, o time apenas sustenta o resultado e a rede não balança. Quem jogou com confiança, como afirma o slogan da casa de aposta, perdeu. Alguns, aquele dinheiro que supostamente estava sobrando. A grande maioria, aquele dinheiro que já nem tinha para o seu dia a dia. Quase a metade da população brasileira já passou pela Cazé TV durante a Copa do Mundo. No início do ano, o programa de maior audiência do país, em uma das suas provas, simulou diversos jogos de azar para eleger o líder da semana. Um QR Code, da mesma forma, ficava exposto na... Galera, essas bets, né? Claro que estão falando da Cazé TV e também não é só Cazé TV em relação às bets, né, que estão botando e tal. Tinha que ser investigado todas essas empresas que fazem propaganda de bets, né, deveria ser proibido porque estimula as pessoas a gastarem seu dinheiro em vão, né? Como teve uma vez que no jogo do Canadá, passou até na Cazé TV, que acho que pro Catar virar o jogo, né? Sabendo que o Canadá estava dando 3-0 e tomou 6. O Catar tomou 6 do Canadá. Então, essas bets, né, em forma de que estão apresentando aí, estimula a pessoa a perder, né? A verdade é essa, nunca estimula a pessoa a ganhar, entendeu? Nunca vamos parar para pensar para dizer, não, essa bet aqui é para você ganhar, não. Bets sempre vão favorecer a elas. Quanto mais dinheiro você bota, quanto mais dinheiro você continua colocando, quanto mais elas vão ficar maiores, né? E não adianta também com essa investigação com a Cazé, que isso aqui não está implicando e tal. Não é só a Cazé TV. Várias emissoras aí, que não posso citar o nome, que estão fazendo isso, entendeu? Então, as investigações têm que ser para todos e não para uma emissora. No caso, a Cazé TV está sendo investigada, né? É inacreditável como isso acontece, né? Não só está acontecendo na Copa do Mundo, mas também em todos os campeonatos, né? Mundial, tá certo? Tem que ter uma investigação, mas principalmente aqui no Brasil em relação a isso, né? E vamos parar com essa neutria, que a Cazé TV isso e aquilo. Não é só a Cazé TV, outras emissoras também, né, que tem que ser investigadas. Tela para quem quisesse fazer a famosa fezinha, lá em TV aberta. Quantos brasileiros foram influenciados por esses negócios que bancam os canais de TV, clubes de futebol, festas pelo país e até o nome das principais competições esportivas. Essa história começa ainda na Idade Média. Para aqueles que gostam de uma boa série, os Peaky Blinders exemplificam muito bem como o sistema funciona e desde quando estamos lidando com esse problema. Porém, no Brasil se popularizou nos últimos anos e foi impulsionado na pandemia com a promessa de uma renda extra. Mas como pode manter isso? A gente não pode botar a mão aos pés e dizer que aposta você vai ficar milionário, você vai ficar rico, uma gestão de banca. Esqueça isso. Esqueça se você tem esse cavalinho da chuva, né, em relação às bets. De prometer algo, se estamos falando de um jogo de sorte. Com a proibição do uso desses termos, as palavras foram mudando. Te pedem para fazer uma fezinha, te vendem como uma oportunidade. Num país onde a grande maioria das pessoas buscam dias melhores, muitos então decidem ouvir aquela proposta que está em todos os cantos. O seu jogador de futebol preferido está te convidando. Aí, ó, a maioria desses jogadores aí, a maioria tem tudo a casa de apostas. Por quê? Influenciam as pessoas a entrarem, né, numa casa de aposta para poder botar o seu dinheiro. Então, fique de olho em relação a isso, né? Claro que a casa de apostas, as bets, entraram muito, né, no contexto do futebol brasileiro e mundial. E temos
que tomar muito cuidado para não ser viciante, né? Para não ser algo que, para dizer, poxa, eu tenho que fazer, então até jogo eu tenho que fazer. Não, não vá pela base da emoção, não vá, né? Nem pela razão, entendeu? Na verdade, a gente tem que ver qual é o melhor que a gente pode fazer, entendeu? Não ser influenciado por isso, por aquilo, né? Vá, faça, você vai ganhar isso e aquilo. Não só casa de aposta, né? Tem outros, né, meios também que ganham dinheiro, né? Que felizmente, né, é ilegal, mas tem gente que dá o suor, faz isso para ganhar um dinheiro para poder fazer aposta todo dia. Aí não dá não, né? O time para qual você torce incentiva você. O influenciador da internet diz que mudou de vida apostando. Então por que eu não vou acreditar que é possível vencer? Dizem que aposta... Aí, ó. Como é? Ele falou aí, Carlinhos Maia. Ah, tá. Mas Carlinhos Maia veio de baixo para poder ser um influenciador, ganhar a casa de aposta. Pelo amor de Deus, né? Não existe isso, né? E você vê, né, que a maioria das pessoas aí estão sendo o vício, tá sendo o vício isso aí, né? Tanto o vício que tem, né, no mundo, e agora as bets entrou nesse meio aí, né? Um vício insano, né? Que se a gente não parar, a gente vai correr o sério risco de depender de psicólogos, né, para poder parar com esse tipo de vício de bet, né? Mas a questão é o seguinte, em relação ao vício, né, da internet, é que a gente temos que parar, né? Parar de buscar por algo que não é verdadeiro, né? É tudo fictício, entendeu? É algo que não é momentâneo e também não é prazeroso, né? É algo que destrói, infelizmente, né? Quem quer. E de fato, a escolha de começar é individual, porém ela sempre vem após uma insistência que surge em todos os lados. Está estampado no ônibus, no celular, está em todas as telas. Então, de tanto insistir, eu vou ver qual é. Coloco R$10. Aposto na vitória do Brasil, na super odd que vai simplesmente dobrar o meu suposto investimento. Em questão de minutos, para ser mais exato, 90 minutos, eu agora tenho R$20 no bolso. A minha cabeça automaticamente começa a fazer planos, ainda com os pés no chão. Se não vejamos, se nesse tempo eu dobrei o meu dinheiro, eu posso faturar R$300 a mais por mês se eu fizer isso apenas uma vez por dia. É só eu o que acontece aí, ó, com muitas pessoas, né? E acharem que você botar R$10, você vai ganhar 300, você vai ganhar 100, você vai ganhar 400, você vai dobrando, aí depois vai botando esses 400 para ficar dobrando, e quando vai ver, você vai perder, né? Uma hora ou outra você vai perder, entendeu? Porque a mente da pessoa, quem é apostador, é assim: quanto mais você colocar mais dinheiro, mais você vai achar que você vai ficar rico, você vai ficar milionário, isso aqui, mas não é assim, né? Não age pela emoção, não, né? Seu dinheiro não foi achado no lixo. Está em odds muito prováveis de acontecer. Descobri então o segredo da renda extra. Então você aposta na Argentina, na Alemanha, França, e a dopamina vai te excitando. Como eu nunca tinha sentido isso antes. Essa sensação é muito boa. Eu coloco R$10 e sempre no apito final eu ainda saio com algum lucro. Vou apostar na vitória da Espanha. Resultado histórico. Os europeus não conseguem marcar contra Cabo Verde e eu perdi tudo. Mas tá tudo bem, essa é uma zebra, não vai acontecer de novo. Eu já sei o caminho das vitórias. Vou até colocar R$20 na plataforma agora. Vou subir a minha banca. Continuarei apostando nos favoritos e ouvindo os especialistas. Afinal, eles não mentiriam pra mim, né? Agora a Espanha vence. A Argentina ganhou de novo. Curaçao sofreu 7 no primeiro jogo. Vai perder certeza no segundo. Você perdeu de novo. O estresse chega, talvez aqueles R$30 não fizessem tanta falta no bolso. Mas... E também tem aquela questão, né? Você, quando você ganha, fica de boa, mas quando você também perde, bate aquele desânimo, né?
E também aquela dopamina de você querer fazer ainda mais. Poxa, eu perdi aquele jogo naquele time favorito, como ele até estava falando. E depois você vai ficar, né, chupando o dedo em relação às perdas, né? É inacreditável como as bets consomem a cabeça da pessoa e a pessoa, mesmo perdendo, fica na ânsia de querer fazer ainda mais. A sensação de burrice, de não ter seguido alguma estratégia, te faz acreditar que será fácil recuperar. Vou botar R$50 agora na plataforma. Vou apostar tudo na Inglaterra. Os especialistas me disseram que Harry Kane irá marcar na segunda etapa. É impossível eu perder. Tudo foi por água abaixo. Que revolta. Porque esse desgraçado fez gol em todos os jogos e justamente na minha vez ele perde aquele gol feito. Nossa, que saudade daquela sensaçãozinha de ganhar uma aposta. Isso é a dopamina. Quero sentir tudo inteiro. Você coloca então R$100 na plataforma, na ânsia de recuperar os 80 perdidos, porque agora eles já fazem falta, mas o seu cérebro, já levemente alterado, não te deixa esperar até às 16 horas, quando o próximo jogo irá começar. Vou então dar uma olhadinha aqui na plataforma para ver os joguinhos. Tem vários por aqui. Não. No Tigrinho não vou, porque dizem que vicia. Lá no post, mas não deu para fazer. Eu não vou ser idiota de cair nesse golpe. Sou um sujeito inteligente, eu sei. Da Massaranduba. Exame de sangue para ver tá indo. Mas não tinha não. Vou botar os R$100. Em questão de 30 segundos, recupero os 80 e ainda fiz mais 20. Tá maluco? Isso aqui é muito melhor do que depender de jogador. Vou apostar só nisso. Não, agora porque eu cheguei lá, eu queria marcar exame de sangue. Só que o rapaz falou que não tem, tá sem previsão. Eu sabia que devia ter seguido a minha intuição e O clínico acabou cedo, o pessoal ficou retado. Vou botar mais um dinheiro ali. Eu não quero mais saber de futebol ou de odds. Não. Eu quero esse cassino que me paga na hora. Oba! Consegui R$2.000. Que sensação boa em vencer. Já ganhei mais do que o meu salário do mês inteiro. Decolou de novo. Eu fiz errado. Por que eu perdi tudo? Eu não tenho mais dinheiro na minha conta, mas eu sei o que eu preciso fazer para vencer. Então eu vou pegar um empréstimo. No banco, no amigo, no agiota. Não acredito. Eu fiz com a minha vida. Estou devendo R$100. Que vergonha. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu nunca consigo pagar as minhas dívidas. 80% das receitas das casas de apostas vem de cassinos virtuais. O vício sempre surge na vitória e na necessidade de recuperar aquele dinheiro que era importante para você. Nos últimos 5 anos, as bets cresceram em 734% no Brasil, faturando R$17 bilhões apenas no primeiro semestre de 2025. O vício surge numa brincadeira que pediram para você ter responsabilidade. Mas isso não é uma escolha. Não é uma escolha sua controlar a química que envolve a dopamina no seu cérebro. Os prazeres perdem a graça. O futebol já perdeu a graça também. Você liga a TV para assistir a um jogo de Copa que sempre foi a sua paixão e aquilo se transforma num verdadeiro pesadelo, porque os seus dedos querem te encaminhar para a super-odd aumentada. A sua cabeça já pensou em uma nova estratégia para vencer e de repente você mais uma vez está nos cassinos, sem dormir, sem comer, distante dos seus amigos, querendo atentar contra a própria vida, porque levam anos para você construir tudo que você sempre sonhou, mas apenas minutos para perder tudo para casa que sempre vencerá. As publicidades de bets precisam ser combatidas com urgência no Brasil, mas não só isso. Esse tipo de negócio não deveria existir. Aqui insistimos em dizer que o dinheiro move as pessoas e somos o tempo todo estimulados a perdê-lo pela expectativa de mudar de vida. A droga, o álcool e outros vícios nos levam para um outro estado psíquico e mexem com o nosso cérebro até viciar. As apostas envolvem a culpa, a ansiedade e tudo que outros vícios trazem também. Mas esse é o único que nos leva até o fim de qualquer expectativa de futuro. Porque os agiotas, eles não perdoam, não dão tão pouco. É isso, né, galera? Pelo que a gente viu e pelo que está acontecendo em relação às bets, é a gente se controlar, né? E pegar pesado a essa investigação sobre essas bets no Brasil, né? Que estão adoecendo muita gente, né? E estão causando o pessoal psicólogo, né? Tá tendo muita doença em relação a isso. Então, com essas bets no Brasil aí, que
estão destruindo várias pessoas, né? Tem que ter o controle e ter um embasamento para poder impedir dessas bets invadirem, né? Esses meios de comunicações, né? Tem que fazer um trabalho bem minucioso para poder eliminar, né, de vez essas bets, né? Eu não vou dizer eliminar, mas também amenizar, né, essa situação dos vícios, né, da internet, das bets, né, que influenciam milhares e milhares de pessoas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e vá lá no meu canal, que é o Clever Oficial. Até a próxima.